Marcos, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo, Marcos? Deixa me dar só um segundinho que eu vou tentar acionar o meu fone de ouvido aqui, que eu não sei por que ele não funcionou. Acho que Tá me vendo bem agora, não? eu estou te vendo bem. Você tá ouvindo? Acho que o mais importante tá Tô ouvindo, ouvindo, né? não, agora tô ouvindo bem. Eu tirei, o Wi-Fi tava muito ruim, eu tirei o Wi-Fi, fiquei só no 3G, que eu acho que é mais seguro. Eu vou só me segura um segundinho, tá? Vou tentar ligar o fone Tá aqui. legal, tá bom. Tudo certo? Estão ouvindo? Todo mundo Tudo aí? tranquilo. Então tá bom. Bom, vamos começar a nossa live da semana. Queria aqui, em nome da W Flow, agradecer muito a tua presença, Marcos. Marcos é CEO do Franklin Templeton do Brasil. Nós vamos bater um papo hoje sobre cenário internacional. Nós estamos fazendo esse trabalho aí para levar informação aos nossos clientes. É muito importante ter a participação dos nossos parceiros. Te agradeço você estar aqui com a gente. Agradeço o Rafa por ter feito a ponte. E a gente está sendo cuidadoso com as lives, né? Que está todo mundo sendo bombardeado com uma série de lives para a gente tentar ser eficiente, né? Até outro dia abri a geladeira, estava tendo uma live de organização de alimentos dentro da geladeira. Então a gente vai tentar falar coisas que os nossos clientes estão querendo ouvir. Então, Marcos, a ideia é que a gente bata um papo hoje e que você conte um pouco para a gente como é que a casa, a Franklin Templeton, está vendo o mercado internacional, essa situação toda que a gente está vivendo, para dar algum conforto, alguma luz para o nosso investidor. Então, de Tá novo, legal. agradeço, passo a bola para você. Tem umas perguntinhas e no meio eu vou colocando. Tá legal. Bom, eu te agradeço demais. Boa noite agora para todo mundo, né? É um prazer estar aqui com o pessoal do W Flow e falar um pouco de mercado. Deixa eu me apresentar então. Então, eu sou o Marcos Vinícius, trabalho na Franklin Templeton, que é uma gestora global. É uma gestora hoje que tem por volta de 600 bilhões de dólares, mas a gente acabou de fazer uma aquisição que é a Legg Mason Western, que está para concluir até meados do ano, e com essa aquisição a gente vai passar de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Então vai ser um número ainda maior, mais colossal do que é o número que a gente já tem hoje, né? E se você transformar isso em reais, multiplica por 5 e 20 e, sei lá, você chega a um número maior do que a indústria brasileira. Então, eu acho que o que eu vou falar hoje tem a ver com essa pesquisa que a gente faz das áreas como um todo, tá? Então, a casa, ela tem uma grade muito grande de produtos, muito vasta, então a gente cobre um espectro desde a renda fixa mais conservadora até os investimentos mais agressivos, e eu vou tentar passar um pouco o que a gente vê como em linhas gerais, né? Sem ter, digamos assim, uma visão única, né? Porque cada área vai ter uma visão específica do seu setor, mas aí eu acho que a gente pode cobrir um pouco mais em detalhe alguns dos setores que eu acho que são mais de interesse do pessoal que está escutando. Legal. Tá? Legal. Então, Marcos, como é que vocês estão vendo, assim, esse problema do corona, ele pegou o mundo inteiro de surpresa, né? Foi um problema de saúde que acabou afetando todos os mercados. Então, a gente já teve uma correção forte no mercado mundial. A gente está acompanhando muito o que está acontecendo aqui no Brasil e acompanhamos com uma certa distância o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, eu queria que você contasse um pouco o que vocês estão vendo do cenário de lá, se a gente está num fundo do poço, qual que é o objetivo, qual o cenário que vocês estão vendo de médio e longo prazo, coisa do gênero. Tá bom. Eu vou falar a visão da casa é uma visão de compra com cautela. Vai, resumidamente, se eu pudesse te colocar, é que a gente não está no fundo do poço, então, porque existe uma grande incerteza com relação à questão da saúde mesmo, né? A questão de como você encontra uma solução para o vírus e como isso vai ser endereçado nas várias partes do mundo, mesmo na Ásia, que é uma região que, em tese, já está saindo, né, hoje com a liberação da cidade, lá onde começou tudo, que é o Wuhan. Ainda assim a coisa está sendo muito cautelosa porque as pessoas ainda estão tentando entender como é que vai ser, se vai ter uma segunda onda, como é que vai ser o comportamento das pessoas depois, né? Se muda o nosso comportamento, acho que a gente já começa a ver algumas questões a respeito disso, né? As pessoas não vão viajar tanto, as pessoas vão ter um comportamento diferente socialmente. Então a nossa visão é de que ainda existe uma arrumação grande e existem muitas incertezas com relação se o tamanho dos pacotes que foram anunciados nos diversos países, e cada país teve a sua medida. Eu acho que, em linhas gerais, grande parte dos países que a gente acompanha tiveram
medidas corretas, alguns deles foram mais rápidos do que outros, mas eu acho que ainda existe muita dúvida com relação, primeiro, a se o tamanho vai ser suficiente, porque se esse negócio se estender mais 4 meses, 5 meses, está todo mundo falando em 2, né? Todo mundo está falando em 60 dias, mas você tem alguns estudos, teve um que eu estava dando uma olhada ontem do pessoal daquela Boston Consulting Group, que estimava que no Brasil a gente vai sair só em julho, agosto. Então, o tamanho do pacote vai ter que aumentar se isso acontecer. E aí existe essa discussão de, né, se o tamanho do pacote for maior e você tiver alguma desconexão aí, o mercado pode voltar um pouco mais. A segunda coisa, eu acho, é que vai ficar mais claro a partir de meados de abril, na medida em que as empresas começarem a soltar os seus resultados. A gente vai ver que empresa que vai ter mais situação de caixa, de receita recorrente, que vai segurar um pouco mais do que outras, então, porque está todo mundo fazendo projeção de resultado, né? Reprojetando os earnings, reprojetando tudo que a gente tinha, né, de múltiplos, e aí a gente vai sentir se o mercado descontou tudo ou não, ou descontou menos. E eu acho que a outra discussão é a discussão do pós também, né? Porque tudo que a gente está vendo de pacote monetário e pacote fiscal, todo mundo quer que seja temporário. Só que, dependendo do país, você tinha uma vulnerabilidade. Então, cito 2 exemplos. O Brasil, que é o que a gente conhece mais a fundo, que a gente sabe que algumas coisas que são temporárias viram permanentes, e aí a gente tem que tomar esse cuidado grande, porque a situação fiscal no Brasil sempre foi muito vulnerável. E nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, eles não estavam numa situação fiscal muito confortável. O Trump já vinha rodando déficit atrás de déficit, a expectativa esse ano já era para um déficit grande antes do corona. Tem eleição nos Estados Unidos esse ano, né? E o Trump está usando isso muito ativamente. Ele era contrário, ele virou a mão e agora está tentando surfar essa onda ao contrário. E aí a gente tem que ver até que ponto no pós-corona se a gente vai ter um cenário de descontrole financeiro que pode levar a uma inflação, coisa que a gente não vê desde a crise financeira global. Então, eu acho que essas incertezas todas, elas não nos dão conforto para achar que no curto prazo a gente chegou no vale. O que elas nos dão conforto é de que algumas empresas e alguns setores que têm um grau de controle das suas finanças e dos seus clientes, dos seus negócios um pouco melhor, vão conseguir ganhar mercado e vão conseguir lá na frente dar um bom resultado. Então a gente está comprando alguns setores gradativamente, o nosso trabalho tem sido um trabalho muito cauteloso, então a gente acha que para montar carteira de ações é um momento bárbaro, mas ele tem que ser feito aos poucos, tá? Não dá para você simplesmente chegar e falar assim, olha, tranchas, não dá para você chegar e falar assim, o mercado, sei lá, caiu 10%, você fala, agora chegamos no fundo do poço, vamos tomar tudo. Não é muito assim, não. A gente está olhando realmente muito cauteloso e é um negócio muito, muito micro, tá? Então você tem que olhar empresa por empresa, porque os condicionantes que afetam cada empresa, eles são hoje, tem o governo, tem a questão do comércio exterior, né, que envolve não só o câmbio, mas também a história da guerra comercial, como é que os países vão lidar com isso depois da crise. Tem a questão dos empregos também, como é que você repõe, né, a tua produtividade perdida, tem várias questões. Então, esse era um dos pontos que colocaram aqui como pergunta, né? A gente já ouviu que deve ter 6,6 milhões, né, de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, né, uma coisa que vem aumentando muito. Como você vê isso lá, tá? Sei lá, você acha que o Trump está em cenário eleitoral, ele vai fazer de tudo para que, sei lá, as coisas pareçam bem para ele ficar lá, mas tem um problema na mão. Então, como é que esse desemprego pode afetar a economia americana, etc.? A gente inclusive solta alguns papers, a gente soltou um hoje à tarde, e eu compartilho contigo depois, se quiser depois passar para o pessoal, que a gente mostra o gráfico de empregos temporários nos Estados Unidos. A questão do emprego nos Estados Unidos não estava tão complicada, pelo contrário, né? Então, a situação os Estados Unidos estavam em pleno emprego antes dessa crise. Ela vinha em pleno emprego, isso. Então, esse pessoal que foi para os jobs claims, né? O pessoal que foi para filho dos pedidos de seguro-desemprego, geralmente era o pessoal temporário, mais dos setores, né, de serviços, restaurantes, hotéis, bares, turismo em geral. Então, é o pessoal que é afetado no deserto. Então, na nossa visão, e a gente fez esse gráfico mostrando o que é o pessoal temporário que fez o claim e o que é perda permanente de emprego. Então, até agora, a questão dos empregos permanentes ele ainda não foi afetado. E o pacote do governo americano, que foi um pacote agressivo e rápido
né, o Congresso aprovou rápido, e aí a gente precisa também fazer um parênteses, que lá eles já tinham um know-how para aprovar, porque eles tiveram isso em 2008, 2009, aqui a gente está passando por isso ainda, então nossa PEC de guerra, que o pessoal falou, ainda está no Senado, vai ser aprovada, a gente espera que seja aprovado semana que vem, mas nos Estados Unidos eles já tinham esse know-how, então eles conseguiram aprovar rápido. Mas a questão é a seguinte, na nossa visão, isso está controlado para o prazo esperado de 2 meses, mas se essa quarentena ou lockdown vertical, né, ou, perdão, horizontal, que é o que a gente está vivendo, se isso permanecer durante mais 2 meses, mais 3 meses, isso tem um potencial grande de impactar mais. Então, o cenário base hoje, nosso, é que esses empregos temporários, eles são de alguma forma repostos. Muitos empregadores lá fora, nos Estados Unidos, eles têm esse compromisso de trazer o pessoal de volta, porque você conhece o funcionário, ele sabe como é que faz o trabalho, e se você conseguir manter o teu negócio, você não quer perder isso, mas a questão-chave é se você vai conseguir manter o teu negócio, né? E se essa coisa se estender mais, a gente fica num cenário complicado. Mas o cenário base da Franklin é uma recuperação em U, né? Que é aquelas letras que todo mundo está falando, né? O V, o U e o L. Então, a recuperação em V seria uma recuperação muito rápida. Eu acho que não é o nosso cenário base. A recuperação não em U não é. O V não, porque essa base, quer dizer, essa questão da quarentena e o impacto de saúde, a gente está vendo que pelo menos até meados de junho, pelo menos isso vai se estender. Então, a gente vê uma recuperação em U. Tá? Esse é o nosso cenário base. Mas é melhor do cenário L, né, que o pessoal fala, que é você cair e depois ficar andando de lado, que eu acho que esse é o pior do cenário. Então, a nossa cenário base é uma recuperação em U, ou seja, a economia ela patina um pouco no segundo tri, então ela já veio, o primeiro tri vai ser muito ruim, né, o que já fechou agora, perdido, o segundo tri na nossa visão também vai ser muito ruim, mas a gente acha que a partir do terceiro tri, a economia começa a se recuperar, com também toda a questão do esforço para encontrar, né, uma vacina ou medicamentos que consigam, né, conter um pouco esta onda, e eu acho que a Bolsa, ela antecipa um pouco. Então, eu te diria que, na visão nossa, se a partir de julho, agosto, a coisa retomar, a Bolsa tenderia a antecipar um pouco isso. Então, de repente, algumas ações, talvez não a Bolsa como um todo, mas algumas ações de alguns setores, elas poderiam já começar a mostrar um pouco mais de recuperação a partir do final do segundo tri. E me conta uma coisa, nesse momento fica cada vez mais importante a gente pensar em diversificação. Então, o investidor brasileiro que está 100% brasileiro deveria olhar com melhores olhos, está com um pouco lá fora? Sim, sempre. Essas são as lições que a gente aprende na crise, né? E aí, cada crise é diferente da outra. Eu não vou ter né? Apesar dos meus cabelos brancos, vocês estão vendo aí, eu já vivia. A minha primeira foi em 94, né? Eu entrei no mercado em 92, mas a primeira crise que eu peguei foi em 94, mas cada crise tem uma perspectiva diferente, mas o aprendizado que a gente tem em todas elas é o mesmo, no sentido de, a primeira coisa que é aquilo que eu falei para vocês, de fazer preço médio, então de você ir fazendo aos poucos, e a segunda coisa que a gente aprende realmente é não ter os ovos todos na mesma cesta. Eu acho que um movimento que ficou claro para todo mundo foi o movimento do câmbio, que aí eu acho que o Banco Central fez correto, né, o que tinha que fazer mesmo, deixou o câmbio rodar, porque o real não foi diferente do peso mexicano, não foi diferente do rublo russo, ou seja, as moedas emergentes sofreram muito porque o fluxo de saída de mercados emergentes foi gigantesco, então seria loucura se o Banco Central tentasse segurar o câmbio, mas óbvio que você, eu, todos nós que investimos aqui, temos uma sensação de empobrecimento quando a gente olha e vê que não tem nada lá fora. Então, só por isso já é uma demonstração para você ter uma alocação fora da tua moeda base. E aí outras coisas também, em termos de classe de ativo da mesma forma. Então, se você tem, por exemplo, alocação em metais preciosos, imóveis, sei lá, o teu próprio negócio, eu acho que tudo isso mostra que você não deve concentrar tudo na mesma cesta. Então, a diversificação com certeza, e mais ainda agora, porque eu acho que lá fora, o Brasil vai ter uma dificuldade, a gente fala mais de Brasil, né, mas eu acho que o Brasil tem uma dificuldade grande, que o Brasil não é tão flexível, né, em termos de legislação, por exemplo, se vocês acompanharam aí a discussão de, né, o STF agora está questionando alguns pontos da medida provisória na flexibilização trabalhista, então a legislação brasileira ela é complexa, ela dificulta um pouco essas tomadas de decisão por parte do governo. Então, eu acho que mais um motivo
para a gente pensar em investir em outros mercados, em outras regiões, que não só o Brasil. Mas aí a gente esbarra numa coisa que a maioria dos fundos, dos ativos que a gente tem na mão, eles são redeados, né? Então, às vezes, acaba você não se beneficiando da valorização cambial. Então, você fala em uma diversificação, sim, de estar apostando em outros mercados e em outros cenários. Ou você acha que as duas fazem sentido? Tá também podendo estar ganhando valorização cambial e também estar investindo em outros cenários? É um bom ponto. Eu tenho, né, na forma eu tenho os fundos redeados, como você falou, porque o que a gente tem... Acho que o que a está gente meio ruim o sempre... meu sinal aqui, vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo, estamos ouvindo, estou ouvindo. Sim. Parou? Eu estou te ouvindo. Peraí, eu vou continuar, tá? Só para... Então, a gente tem dois fundos na plataforma que são fundos redeados porque os investidores pensam em reais, tá? Então, a gente entrega o resultado em reais para o investidor. Então, com o câmbio, a gente adicionaria mais volatilidade. Mas se eu pudesse ter todos os fundos nos dois, redeado e não redeado, para mim seria ideal. A questão é ter demanda. Então, se houver demanda por fundos não redeados, a gente pode trazer tantos fundos quanto forem necessários e desejados pelos clientes. Então, para nós não seria problema ter fundo não redeado. Mas eu acho que o conceito do redeado, por si só, ele vale a pena, porque você teria o resultado do fundo lá fora. Então, se você tiver, por exemplo, comprar o S&P e o S&P andar 20% em dólar, você redeando ele vai andar 20% em reais. E isso acaba sendo uma coisa interessante para você também. Eu tô te ouvindo. Se você quiser continuar falando, conexão, vocês estão... a gente te ouve. Tá tudo desligado? Se você quiser, eu falo mais uma coisa de hedge também. A longo prazo, eu acho convergindo, tá? Então é importante pensar isso também, que não necessariamente você perde dinheiro se você também entrar no redeado, porque você pode ter um movimento de câmbio, ele pode ser o contrário. Dependendo de como for a recuperação no Brasil, esse movimento de câmbio ele poderia voltar também. Caso você tenha, por exemplo, privatizações no Brasil, o pessoal lá de fora entrando. Então, pensar no investimento global, o câmbio é uma variável, mas ela não deveria ser a única a ser levada em consideração. Eu acho que a principal a ser levada em consideração quando a gente faz investimento global é a redução de risco, tá? É você reduzir a correlação entre o que você está comprando aqui e o que você está comprando lá fora. Eu acho que esse é um fator importante. O outro fator importante é a questão de alternativas de setores, segmentos. Então, lá fora, por exemplo, a gente está falando da descoberta das vacinas e dos remédios e das drogas, então existiria a possibilidade de você achar uma cura para a Covid, e se você tiver, sei lá, um fundo de healthcare, né, de empresas de farmacêuticas, serviços de saúde, você consegue capturar esse ganho lá fora. A gente tem fundos assim lá fora. A gente tem fundos lá fora de biotecnologia, de empresas que estão estudando, sei lá, o DNA, o RNA do vírus, né? Então, de alguma forma, a gente também consegue capturar. Outra coisa que a gente tem capturado muito forte lá fora é a questão de tecnologia, tá? Então, a gente tem investimentos lá fora em setores de tecnologia, empresas de tecnologia, e a gente está vendo que isso aí veio para ficar, né? A gente está falando de uma plataforma aqui que pertence ao Facebook, né, que é o Instagram. Então, a possibilidade de você, de alguma forma, ter isso lá fora, você diversifica e você captura esse ganho que aqui no Brasil você não teria tanto acesso. Tá? Te ouve. Trocamos o apresentador, todo mundo escuta. Deixa eu chamar o Marcos aqui. Espera aí. Marcos? Estou aqui. Fizemos uma troca técnica aqui. Não tem problema. O Paulo ele tá numa região
quarentenado com um sinal um pouco mais complicado de internet. E aí eu tava pegando aqui o plano B, mas até logar na conta aqui, mudar, ter esses minutinhos de delay. Não, tranquilo, sem problema. Você quer continuar da parte que você estava falando? Podemos, posso continuar assim. Beleza. Não, vou até abrir não, aqui as perguntas que a gente já tinha compartilhado, mas pode continuar a colocação. Tá legal. Não, o que eu estava falando só era que a questão do hedge ou não hedge do investimento lá fora é um fator importante, mas talvez não seja o único. Eu acho que o fator mais importante a ser levado em consideração é a questão de exposição por setor e a questão da diversificação, né, da redução de correlação. Então, lá fora você vai ter acesso a alguns setores que você não teria aqui, como tecnologia, como serviços de saúde. Então, você vai conseguir capturar, por exemplo, toda essa alta com tecnologia que a gente está vendo agora. Aqui dentro você não tem tantas oportunidades. Com o setor de saúde é a mesma coisa. As empresas que estão descobrindo a vacina para o coronavírus, elas estão lá fora. Então, aqui no Brasil, você não teria a possibilidade de capturar isso no investimento local. Então, acho que isso, por si só, é um grande fator para estimular o investimento em ações lá fora, por exemplo. Das opções que a gente tem hoje aqui no Brasil para o investidor não qualificado, né? Repete a pergunta que eu não ouvi a primeira parte. Através, por exemplo, a gente fala muito dessa questão da diversificação de portfólio offshore, e uma das ferramentas da gente fazer isso é através dos fundos de investimento, né? Eu acho que a Franklin também tem bastante dessa linha de raciocínio que viabiliza, por exemplo, para um investidor não qualificado essa diversificação offshore. A gente fala ali tanto de mercado na Europa, na Ásia, que podem sim trabalhar muito nessas estratégias de proteção, como você bem tinha comentado, né? Isso. Mas os nossos investimentos, então a gente tem, para não qualificado, a gente tem, talvez o melhor veículo que a gente tem é um de previdência com o Icatu, né, que aí ele tem uma parte dele que está fazendo alocação lá fora, e aí a gente tem os dequalificados, que são aqueles, o K2, que é um de investimentos em estratégias alternativas, e a gente tem o Global Total Return, que é um de renda fixa global. Então esses estão disponíveis na plataforma já. O FVL, que é o nosso fundo carro-chefe de ações, o FVL ele não compra lá fora, tá? O FVL só tem ações aqui no Brasil, porque ele foi desenhado dessa forma. A gente está até vendo se a gente cria um outro fundo que tenha a possibilidade de investir lá fora para não qualificado como ações. A gente ainda está trabalhando no produto, provavelmente vai soltar o produto em breve. Mas o FVL, porque o FVL tem a limitação de regulação de previdência, né? Porque a gente tem muito investidor no FVL que é fundação, né? Muito fundo de pensão. E a regulação de fundação ela tem limitações para esse fundo comprar ações diretamente lá fora. Tá? Mas eu te diria que para o investidor não qualificado, talvez uma boa alternativa seja o fundo do Icatu, que é o Icatu Previdência, o Icatu Franklin Previdência. Tá? A gente até quando a gente fala na primeira parte da live que o Paulo chegou a comentar, uma coisa importante a gente também olhar o reflexo que a gente vai ter em moeda, né? Então eu queria que você passasse um pouquinho da visão da casa com relação ao dólar, ao euro e os impactos que a gente já pode ver, até como forma de estratégia barra proteção ali mesmo, para a carteira dos investidores hoje de maneira geral. O que vocês estão vendo nesse segmento? Tá, bom, então deixa eu te responder primeiro do euro, que eu acho que é mais fácil do nosso lado. A gente tem uma visão muito negativa do euro. Tá? Então, posso complementar? Hoje a gente viu não sei se já está em pauta para discussão, mas a gente viu o fim, né, da reunião do pessoal da União Europeia com relação às medidas de implementação naquela, a gente fala na zona do euro, né? Acho que o impasse maior ali foi com o pessoal da Holanda. E aí acho que vai muito de acordo com o que você vai falar com relação ao euro, né? É isso aí. É isso aí. A gente tem uma visão negativa do euro. Tá? A gente já tinha, antes dessa crise, a gente já carregava uma posição short, né? Uma posição vendida em euro com relação a dólar. E essa posição ela tem sido aumentada. Por quê? A Europa está passando por uma discussão muito grande sobre o modelo que foi construído. E eu acho que essa crise está colocando esse modelo à prova e ele não está saindo bem. Tá? Então, a Itália, a Espanha, eles estão se sentindo como os abandonados do grupo. Né? A Itália chegou aí numa situação bem complicada de
né, do coronavírus, e basicamente quando ela precisou de ajuda, e aí eu não estou nem falando só ajuda monetária, mas ajuda de solidariedade mesmo, ela percebeu que o pessoal virou as costas. A presidente do Banco Central Europeu é a Christine Lagarde, que era diretora do FMI, e ela andou fazendo algumas declarações também muito negativas com relação à Itália, falando que a Itália não tinha um comportamento fiscal muito correto. Então, a Europa hoje, eu diria que ela está rediscutindo, né? Ela está tendo uma discussão muito profunda sobre a essência do que seria o euro e o próprio conceito da comunidade. Então, a gente não acha que, e a história que você falou agora da Holanda e a própria Alemanha também, eles estão contra a emissão do Corona Bond, né? A possibilidade de você emitir uma dívida em que todo mundo seria garantidor. Só que a Alemanha e a Holanda, que tem uma situação fiscal um pouco mais confortável, elas não se sentem cômodas em dar subsídio à Itália e à Espanha, por exemplo. Então, a gente tem uma visão negativa do euro, a gente acha que tem um tema de governança na Europa, tá? E governança com relação à moeda. Então, a longo prazo, a gente não acredita muito no euro como conceito, tá? As moedas que a gente tem preferido nos últimos tempos, além do dólar, nas nossas carteiras multimoeda, e é esse fundo que a gente tem na plataforma, que é o Global Total Return. Então, o Global Total Return, ele tem posição em dólar, ele tem posição em ien japonês, ele tem posição em franco suíço, e ele montou algumas posições em alguns países da Europa nórdica, né, que é Suécia e Noruega, tá? Então ele está buscando o que a gente chama de porto seguro, ele está buscando algumas moedas que são moedas mais defensivas, tá? Os países emergentes, aí respondendo a tua outra pergunta com relação ao real versus o dólar, eu acho que antes da gente fazer essa mudança da live, eu estava fazendo esse comentário. O Brasil sofreu como os outros países, então o real se depreciou, mas o peso mexicano depreciou, a moeda da Rússia, a moeda da Indonésia, então várias outras moedas sofreram da mesma forma, porque teve um fluxo de saída de capitais gigantesco e incomparável às outras crises. Então, quando você pega, vocês já devem ter visto esses gráficos, mas quando você pega o quanto saiu de dinheiro na crise de 2008 versus o quanto saiu agora no mês passado, o que saiu no mês passado foi mais de 10 vezes o que saiu na crise de 10 anos atrás. Então, houve uma migração forte de recursos para fora dos mercados emergentes e eu acho que o real, ele respondeu a isso. O Banco Central fez o que tinha que fazer, deixou a moeda correr, manteve o seguro, que é a reserva, tá? Ele obviamente usou uma parte disso, ele acabou, em alguns dias ele tentou administrar um pouco, vendeu bastante dólar no mercado, mas de alguma forma você percebe que ele está querendo manter a munição, porque ele primeiro não quer dar a percepção de que ele controla o câmbio, e segundo, porque a gente ainda não está vendo agora uma preocupação de inflação, né? A questão de inflação ela vai ficar por um segundo momento. Hoje, com o choque de demanda que a gente está tendo, a discussão-chave não é a inflação. Então, é por isso que tem muita gente, por exemplo, pedindo para o Banco Central baixar mais juros. Mas eu acho que a discussão-chave, no caso da moeda, ela teve um movimento, eu acho que esse movimento, a nossa visão é que ele não volta no curtíssimo prazo, tá? Então esse câmbio, o pessoal que está querendo que o câmbio volte a 4,10, que era, sei lá, 6 meses atrás, a gente acha que é difícil isso acontecer, tá? Então a gente vai ter que se adequar ao novo câmbio, e aí o que é importante para nós como investidores? É tentar entender quem vai se beneficiar com esse câmbio, tá? Então, por exemplo, empresas exportadoras, né, que é o play óbvio. Então você vai olhar para Vale, você vai olhar para Suzano, você vai olhar para JBS, você vai olhar para algumas empresas que se beneficiam com esse câmbio desvalorizado e vai tentar entender como é que isso joga na carteira delas. Tem um lado negativo do câmbio, óbvio, que o câmbio, como falou até a Zeina, né, que vocês conhecem bem, ontem até eu estava numa live dessas do INSPER, e ela falou, o câmbio é recessivo. E eu até fiz uma pergunta nessa live, eu falei assim, você acredita que possa ter controle de capitais? Ele e o Marcos Lisboa, né, que é o diretor do INSPER. Eles falaram que não acreditam em controle de capitais, porque o Brasil ainda tem um volume de reserva grande e a ideia não era fazer controle de capitais, mas certamente o câmbio do jeito que está, ele dificulta muito, por exemplo, a atividade econômica ela é impactada, né? Porque os bens que você importava ficam mais caros, o país fica menos eficiente, fica menos produtivo, então tem um impacto negativo com certeza. Além do efeito empobrecimento, né? Que cada um de nós que não tinha investimento em dólar acaba se sentindo pobre quando vai viajar para fora ou quando vai fazer a sua mensuração em moeda forte. Isso é importante, isso é importante. A gente estava falando também no começo, um pouquinho dos Estados Unidos, né?
e muito por esse impasse de momento eleitoral e até mesmo de declarações um pouco mais polêmicas do Trump, um artigo que a gente até tinha visto com relação à ameaça dos Estados Unidos, né, principalmente do Trump, né, na fala, da contribuição financeira realmente ali com o pessoal justamente na linha da OMS. Né? A gente fala, poxa, a gente tem tanto reflexo hoje na saúde baseado em incentivo financeiro que vários países e várias instituições vêm fazendo. A gente vê aí no mercado internacional, até puxado por alguns brasileiros, isso tomando corpo. É uma questão impactante quando a gente fala do ponto de vista controle de crise, né? E olhando para o cenário Estados Unidos, queria que você contribuísse um pouquinho mais da visão, principalmente de vocês, de todo esse rumor e de tudo aquilo. A gente fala muito da previsibilidade, que é difícil a gente colocar alguns cenários um pouco mais definidos com relação aos próximos passos financeiros de Estados Unidos / controle de crise, mas o que vocês estão enxergando para um curto prazo e que pode ser impactante hoje para a gente, investidora, pessoa física aqui no Brasil? Tá. Bom, a gente estava falando também da eleição, né? Eu acho que a eleição ainda né, não foi cancelada ainda, o pessoal está mantendo, né, a data é novembro ainda, né, desse ano, a eleição presidencial nos Estados Unidos. É um grande fator. O nosso cenário base é que o Trump se reelege, tá? E aí a gente não vai fazer julgamento de valor, se isso é bom, se isso é ruim, do ponto de vista político. Mas o julgamento do mercado em si é que, normalmente, quando você tem uma mudança quando o incumbent, que eles chamam lá fora, né, que é o candidato... o presidente atual, quando ele se candidata à reeleição e ele perde, se ele perder, isso geralmente tem um impacto negativo para a Bolsa, e vice-versa, né? O candidato, o presidente se reeleger, normalmente tem um efeito positivo para a Bolsa. Eu acho que o Trump está tentando surfar essa onda, ele está tentando aproveitar o que está acontecendo para se mostrar sei lá, alguém que lidera, ele inclusive tem tomado essas atitudes, né, de fechar a fronteira para exportação de bens essenciais. Ele tem também batido muito na OMS, falando que a OMS tem protegido a China. Então ele tem sido populista como ele costuma ser. Mas o que eu te falo é o seguinte, para a economia em si, então, esquecendo um pouco a questão eleitoral, que eu acho que o cenário básico, como eu falei, é que ele vai se reeleger, mas para a economia como um todo, a grande vantagem da economia americana é que a economia americana ela é muito flexível e ela é muito rápida. Tá? Então, o que a gente observa é que as medidas foram tomadas com muita celeridade. Eu acho que o Fed foi muito proativo. Então, o que diferencia muito de 2008, né? Diferencia muito de 2008. Em 2008 eles tiveram um aprendizado muito grande. Eu acho que 2008... Também, e aí também, esse é um bom comentário. Eu acho que a diferença de hoje para 2008, entre várias outras, é que 2008 o sistema financeiro tinha uma vulnerabilidade e a população reclamava muito de que ia ter um salvamento aos bancos, né? Não sei se você vai lembrar disso, que o pessoal falava, não, deixa quebrar, deixa a Lehman quebrar, deixa o Bear Stearns quebrar, deixa a IG quebrar, né? Então, era um pouco essa discussão do risco moral, né? O moral hazard, que virou a palavra-chave, porque o pessoal falava, não, isso aí é um problema do sistema. Hoje, o inimigo é comum, você não vê ninguém falando a favor do vírus, né? Tipo, o vírus é o inimigo comum do globo terrestre. Então, hoje você consegue se unir contra um inimigo comum, que é um inimigo biológico, e a discussão-chave aqui também é que eles já tinham as ferramentas, eles já sabiam como fazer. Então, foi muito mais fácil para o Fed, foi muito menos controverso criar sei lá, um mecanismo de compra direta de papel privado, ou um mecanismo de funding de bancos, né? Ou um mecanismo, todo, né? Um pacote como um todo. Apesar de que o tamanho do pacote, esse é o ponto, é sem precedentes. Então, você falar de um pacote de 2,2 trilhões de dólares, e ainda o Trump está falando de fazer mais um pacote de infraestrutura de mais, sei lá, entre 1 e 2 trilhões de dólares. Então, tudo isso, a gente que está tentando olhar depois, né, a gente está tentando antever o que vai acontecer, não daqui a só, sei lá, depois de que a quarentena acabar, mas a gente está tentando antecipar o que vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, certamente isso vai ter um impacto inflacionário. E aí, tendo um impacto inflacionário,
a gente já tem que tentar enxergar como é que a gente pode se posicionar com relação, por exemplo, aos ativos que têm mais características de defesa. E aí eu volto à Bolsa, e aí respondendo a tua pergunta direto. Eu acho que se você compra um ativo de uma empresa que tem uma geração de caixa, que tem um balanço sólido, que tem uma boa gestão, isso acaba tendo uma característica defensiva muito maior do que você, por exemplo, comprar um título de dívida de um governo ou de uma empresa que tem, por exemplo, uma duração muito longa. Então, hoje teve, né, todo o movimento que teve de crise, no momento zero, você teve falta de liquidez nos mercados de crédito. E aí o spread aumentou muito. E aí muita empresa né, teve dificuldade de se refinanciar, outras que não tinham dificuldade de captarem dinheiro porque elas sabem que precisa ter caixa nesse momento. Mas a questão nossa como investidor é o seguinte, às vezes tem coisas que você olha e fala assim, isso aí é uma taxa boa, pode parecer bom hoje, e eu faço esse alerta também para todo mundo. Hoje, a gente que está acostumado a falar em percentual do CDI, e aí hoje você vê um deslocamento grande, você vê algumas LFs de banco pagando 180, 200... 180 do CDI é um CDI de 3, não é um número... Né, A gente está acostumado a falar de investimento com percentual do CDI, né? E o resto do mundo já está pensando realmente na rentabilidade absoluta ali de 3, 4 por 5, ou inflação mais 2, 3, 4 por 5. Tem um benchmark mais fair, vamos assim dizer. Não, então, e eu acho que aí por isso a gente tem que pensar mais nesse número agora. Então, eu peço a todo mundo que pare de pensar só como percentual do CDI, porque isso engana um pouco. E às vezes a gente acha que está fazendo um bom negócio, e aí você compra um papel muito longo, que paga um percentual supostamente alto do CDI, e aí você vai ficar preso num papel que talvez não seja o melhor dos mundos, até né, se o juro não subir tanto no Brasil no médio prazo. E o outro ponto que eu acho importante é o seguinte, é que lá fora você acaba tendo bons momentos de entrada hoje, né, historicamente bolsa lá fora costuma dar entre 8% e 12% ao ano ao longo de períodos muito longos, tá? Quando ela está cara, ela dá menos do que isso. Ela dá, sei lá, entre 4 e 8, e quando ela está muito barata, ela dá acima de 12. Se a gente considerar hoje que a Bolsa está num ponto barato, tá? Ela pode ficar mais barata? Certamente pode. Mas se você comprar hoje, começar a montar a tua carteirinha de Bolsa lá fora, para render algo como 12% ao ano em dólar em 10 anos, excelente. Cara, fenomenal. É fenomenal. 12% ao ano em dólar é um negócio que... Sabe, e o ponto de entrada é importante. Quando a gente monta as nossas carteiras, a gente brinca e fala o seguinte, a gente busca 3 coisas. Eu busco qualidade, eu busco crescimento e eu busco preço, tá? Então, a qualidade e o crescimento, a gente busca, a gente olha, O preço, às vezes, não é tão fácil você encontrar. E hoje está fácil encontrar, porque hoje tudo caiu indiscriminadamente, tá? Uma razão pela qual caiu indiscriminadamente é que muita gente precisa fazer caixa, né? Então, na crise, o pessoal precisa fazer caixa. Então, o pessoal acabou tendo que vender muita coisa boa e hoje você tem realmente uma oferta muito grande de bons papéis. Mas tem que ter paciência, não dá para chegar e falar assim, olha, vou comprar, sei lá, Procter & Gamble hoje, achando que daqui a um mês Procter & Gamble vai ter que ter subido esses 12%, né? Para não dizer mais. Mas eu diria que é muito provável que numa carteira de 5 anos, esses papéis como o Procter & Gamble, eu dei isso só como exemplo, mas eu poderia citar vários outros, vão dar um retorno de 2 dígitos em dólar, que eu acho que é uma coisa que interessa para todo mundo. A gente viu várias empresas ali realmente que tem um bom plano de negócio, uma boa estrutura, caindo 20%, 30% em dólar ali, realmente é impactante. Na linha que a gente fala muito da diversificação, um outro ponto que também a gente viu, e aí falando na infeliz coincidência, foi o reflexo da crise do petróleo, né, que a gente pegou ali entre a Arábia Saudita e Rússia, e que chegou, vamos falar assim, no pior momento possível, né? Sim. Que todo mundo precisando de caixa, vendendo posições muito boas, justamente para pré-momento de crise, aí ainda estoura essa guerra, a gente fala ali, mais comercial entre Arábia Saudita e Rússia. O reflexo disso hoje, até para a gente falar nessa área de commodity, de petróleo e também no hedge de dólar e de ouro, perdão, como é que vocês estão enxergando isso hoje para a composição de carteiras e portfólios? Tá. Como eu falei no começo, a gente tem vários fundos com perfis diferentes, né? Então, você tem os fundos dedicados a petróleo.
essa discussão de petróleo, a gente acompanha toda a questão de longo prazo, né? A pressão que existe sobre o setor, primeiro por conta do shale gas, né? Do gás de xisto nos Estados Unidos e como isso impactou, né, os produtores tradicionais, e segundo, pela busca de energia alternativa, e quanto tempo vai demorar para essa energia alternativa ela virar uma realidade barata e ela acabar substituindo outras energias. E eu acho que isso está por trás da discussão. Então, quando a OPEP chega e fala assim, olha, a gente vai romper o acordo e vai produzir muito para reduzir o preço, ele meio que está querendo, quebrar os competidores menos eficientes, que é o caso do shale gas, né, e você já está vendo esse movimento, tanto que uma parte do pacote de Trump era para subsidiar algumas empresas de shale gas, tanto que ele entrou para falar com a Arábia e Irã, porque ele quer, né, ele está querendo dar um suporte para cima para não ter essa dificuldade das empresas, e eu acho que a outra coisa que impacta é que, obviamente, com o petróleo muito mais barato, fica muito mais difícil você viabilizar essa energia alternativa, porque, afinal de contas, né, o petróleo barato você compra petróleo. Tá? Mas eu acho que essa questão o timing, como você falou, foi infeliz, porque o choque de oferta, eu acho que é menor do que o choque de demanda. Né? Eu acho que o que a gente está vendo na demanda, ninguém está saindo de casa, pouca gente está saindo de casa. O meu tanque está valendo já faz 2 meses. Eu estou com o carro aqui, aliás, eu lembro a todo mundo, lembre-se de ligar o carro, porque meu sogro, a bateria dele morreu, ele teve que trocar. Então, quem tem carro aí, né, que muita gente já não tem mais carro, mas quem tem carro, ligue o carro. Então, eu acho que a discussão-chave do petróleo, eu acho que o preço vai ficar, ainda que, né, na reunião do OPEP, acho que amanhã tem uma reunião, eles ainda podem fazer algum tipo de anúncio, mas a questão que todo mundo está olhando hoje no curto prazo é menos a oferta do que a demanda. E eu acho que enquanto a demanda estiver onde está, dificilmente você vai ter grandes atratividades nessas empresas, e aí o que está tendo pressão em todas elas é para ter eficiência de custo. Né? Então, eu acho que isso vale para a Petrobras, isso vale para a ExxonMobil, isso vale para todas elas. De alguma forma, a gente investe em algumas dessas empresas, mas eu te diria que não é o setor preferido né, dos meus fundos que tem a possibilidade de comprar outras coisas. A gente hoje está preferindo entrar em coisas que não têm essa característica tão cíclica, a gente está preferindo, como eu falei, entrar naquelas empresas que são mais perenes, que têm um pouco mais de situação de caixa confortável, que têm receita recorrente, e que vão ter a possibilidade de capturar mercado. E aí eu acho que eu queria fazer esse outro comentário, é que toda crise gera oportunidade e gera mudança de quem são os players. E a gente ainda está no começo da crise, no sentido de ver quem são os mortos. A gente ainda não viu muita empresa quebrando, a gente vai começar a ver, tá? Vocês vão começar a ver semana após semana empresas pedindo concordata, pedindo falência, aqui e lá fora. E eu acho que nesse setor de petróleo, como em outros, eu acho que a questão-chave nossa aqui vai ser encontrar quem são os vencedores. Então, a gente está olhando para esse setor, tentando entender quem que é o cara mais eficiente e tentando evitar o cara que é menos eficiente. Mas, como um todo, se eu fosse olhar como setor hoje, muita gente pergunta para nós, Petrobras, que também é um papel muito importante dentro do índice, nas nossas carteiras, mesmo no FVL, que é o nosso fundo de ações, que é o nosso carro-chefe aqui no Brasil, a gente tem uma posição under de Petrobras. Como setor, por exemplo, a gente tem muito mais conforto hoje de entrar em banco, que é outro setor que está sofrendo uma pressão gigantesca, tá? Mas que eu acho que em alguns casos vai ter um retorno relativamente rápido, são empresas muito bem administradas e tem uma característica menos vulnerável a essa questão comercial externa, né? Porque banco tem muito a ver com a situação local. A gente tem muito mais conforto, por exemplo, em montar uma posição de Itaú hoje do que a gente teria de montar uma posição de Petrobras. Tá? Mas óbvio que não tô dizendo que o petróleo vai desaparecer no curto prazo. Tem gente que acha que você pega aquele pessoal, o cara do Organizações Exponenciais, que eu sei que é um livro que tem muitos fãs, e ele fala que a energia solar vai superar a energia fóssil em 5 anos, em 10 anos. A gente não acha que vai... Talvez em 25 anos, talvez, acho que nos próximos 10 anos o petróleo ainda é uma realidade. Legal. Marcos, eu acho que até para a gente já direcionar para encerrar, um reflexo que a gente vê muito hoje com relação à crise, né, e principalmente internacional, a gente fala muito na ponta final mesmo da desvalorização da Bolsa. Então a gente vê que aqui no Brasil a gente está falando de quase uma margem ali de 40%, 50% de desvalorização que a gente teve. A gente pega os Estados Unidos também, que teve ali próximo ali dos 20% a 30%. E você vê que a China foi a que teve uma desvalorização menor, né, num patamar ali próximo de 10%. Talvez a atribuição principal que vocês hoje colocam seria pela maturidade mesmo do mercado brasileiro
que ainda não estava preparado e adaptado. A gente fala muito da diferença, né? Que em 2008 a gente precisava ligar para o broker para ele fazer a operação, para ele vender, colocar a ordem. Então, aquela queda abrupta aconteceu em algumas semanas, né? A gente fala ali de 3, 4 semanas. E aqui a gente falou de 15 dias, uma queda similar na magnitude. Até porque hoje é muito mais fácil, a gente na palma da mão consegue vender um ativo ali mais no questão de desespero, né? Então, assim, olhando esse cenário de desvalorização, queria que você deixasse um recado para a gente, até mesmo o que vocês estão vendo com relação à Bolsa para os próximos meses, falando um pouquinho de Brasil e mercado internacional. Tá legal. Eu queria terminar com uma nota positiva, então eu acho que eu vou... Isso aí, por isso que é a mensagem. Eu vou encaminhar por esse lado, tá? Eu vou falar o que a gente viu de muito positivo. A gente é uma casa gringa, como vocês sabem, né? A gente tem operação no Brasil há muitos anos, a gente tem fundos locais, mas a matriz está nos Estados Unidos. Então a gente meio que enxerga também muito a cabeça do gringo. E, infelizmente, o gringo ainda olha muito o mercado brasileiro como um mercado de commodities, com algumas poucas empresas fora do segmento, mas ele olha muito a ligação entre Brasil e commodities. E tudo que aconteceu impactou muito commodity, né? Quando você olha o desempenho de várias das commodities, né? Desde o, sei lá, boi, minério de ferro, todos os metais em geral, as commodities sofreram muito, eu acho que vão continuar sofrendo, isso é um ponto. Então eles olham muito a bolsa aqui como uma bolsa muito vulnerável a esse tipo de ativo. E a segunda coisa que eles olham muito é a dificuldade que a gente tem como sistema de saúde, que eu acho que é a grande discussão que a gente está tendo agora da quarentena. A quarentena só existe por causa da fragilidade do sistema de saúde, né, dos sistemas de saúde no mundo todo. Acho que nenhum país tem condição, se você tiver um surto, né, sei lá, milhões de pessoas, nenhum país, como a gente tem observado agora nos Estados Unidos, como a gente observa na Europa e como a gente observa no Brasil. Mas eles têm a visão, correta ou não, que países emergentes têm uma vulnerabilidade além, né? A gente é ainda mais vulnerável. Vamos ver como é que isso vai acontecer no Brasil. Eu acho que alguns países, por exemplo, o que está acontecendo no Equador agora, não sei se todo mundo acompanha, mas é um negócio meio de desastre mesmo, tá? Então você tem pessoas morrendo na rua, você tem umas coisas bem complicadas. Então a visão do gringo eu acho que é uma visão ainda pouco, digamos, pouco sofisticada, num certo sentido, e eu estou falando do gringo em geral, não o nosso, tá? O nosso é mais sofisticado até porque ele conversa com a gente passa para ele uma outra visão. Mas é aí que eu queria terminar no lado positivo. O lado positivo da história é que o movimento do fluxo brasileiro, então a gente viu muito fluxo de saída de estrangeiro, fato, tá? E também porque muita gente teve que fazer caixa, vamos fazer essa observação também. Tinha muita gente lá fora que tinha alavancagem, muita gente que precisou cobrir margem, então teve uma redução de risco generalizado, né? Mas aqui no Brasil, o movimento do investidor pessoa física, ele foi um movimento muito bom, tá? Eu acho que a pessoa física, historicamente, nessas crises, ele era o cara que saía. E hoje não, hoje ele ficou e ele pôs mais. E ele está começando a aprender essa discussão de fazer o preço médio, de entrar aos poucos. Então, óbvio que a gente estava vivendo um momento, né, de bolsa 115 mil pontos, tal, todo mundo muito, né, tinha muito excitement, né, muita alegria por causa disso, mas a bolsa não estava necessariamente barata, cara, né? A bolsa estava num patamar, na nossa visão, num preço até razoavelmente justo, tá? As empresas estavam mostrando um resultado muito bom e o preço estava crescendo, e ele estava numa tendência de crescimento. Então, o que eu te diria, para terminar nesse lado positivo, eu acho que o investidor brasileiro que investe em bolsa brasileira, ele não vai se arrepender de manter esse investimento, ele tem essa percepção de que as empresas não vão desaparecer do dia para a noite. Óbvio que algumas vão ter mais dificuldades do que as outras, mas aí vai caber aos gestores, e aí eu acho também que é importante olhar quem são os gestores que fazem uma seleção mais detalhada, mais apropriada dos papéis que tem na carteira, mas eu acho que lá na frente esse investidor não vai se arrepender. E a outra coisa que colabora com isso é o fato do juro estar onde está. Então, o investidor brasileiro que lá no passado ele olhava o juro e falava assim, não, o meu custo de oportunidade é muito alto, eu vou sair para botar o juro a 15, porque a bolsa não vai me pagar 15 nunca. Hoje, se ele sair para comprar um papel de renda fixa, se ele comprar ele só vai ter prêmio num papel ou de crédito menos qualidade ou num prazo mais longo. E aí ele vai correr um risco de duration, que eu acho que isso também é outra coisa que a gente aprendeu nessa crise,
alguns que não sabiam aprenderam, né? Que o cara que tinha NTNB 50, né? Isso não é renda fixa, né? Isso também oscila, tem volatilidade. Então, eu acho que essa crise como aprendizado vai ser bárbaro. Eu acho que as pessoas que entraram no mercado, elas têm uma cabeça diferente. Eu acho que isso, grande parte disso é o trabalho que vocês têm feito de educação financeira, essas lives todas. Eu acho que isso eu acho que é um mérito que a gente tem e a gente vai certamente contribuir para que esse investidor, lá na frente, ele veja esse benefício. Tá, então, eu sou otimista com relação à recuperação no mercado e eu sou otimista que os nossos clientes vão capturar isso. A gente sempre procura trazer esse tipo de informação. A gente fala muito que o conhecimento empodera as pessoas, até para não ficar uma coisa tão enviesada, né? Então, acho que em nome da WFlow, eu gostaria de agradecer a sua participação. A gente fala que a Franklin já faz parte do nosso dia a dia. Até o ano passado, quando a gente fez um evento aqui na região de São José dos Campos, a Franklin veio também, trouxe um stand. A gente sempre está se aproximando, principalmente de bons gestores que têm um trabalho de bastante tempo e um volume expressivo de responsabilidade, principalmente junto com nós, assessores, e com os clientes na ponta final. Marcos, eu acho que para a gente finalizar, gostaria realmente de reforçar a importância da gente ter você hoje aqui, trazendo para o pessoal um pouquinho da visão internacional, um pouquinho da visão da Franklin, que eu acho que é importante. A gente lutou para trazer justo o CEO para dar uma posição de quem está na autoridade do assunto, e com certeza para o pessoal é um conteúdo riquíssimo e de muito aprendizado nesse momento de crise. Queria de novo agradecer a oportunidade e em breve teremos outras chances de compartilhar conhecimento com o pessoal. Maravilha. Estou aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. obrigadão. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.